Eu quero falar para você um pouco sobre, nesse culto da virada, eu fiquei assim, não só pensando, mas buscando de Deus algo que pudesse vir de encontro a esse momento tão especial que nós estamos passando. Obrigado, irmão. Eu nem me lembro, eu não me lembro um ano que eu não virei sem uma promessa de Deus muito esperada no meu coração. Por 9 anos, 8, 9 anos, eu virava todo ano com uma promessa de um filho. Em 2022 para 2023, a promessa agora estava se tornando realidade, e em 2022 para 2023, ela já estava a ponto de se tornar realidade na nossa vida, e está aqui o Davi. O ano passado, nós viramos o ano, e eu sabia que havia uma promessa sobre nós como igreja, que o Light Place era uma realidade. E eu não sabia se ia acontecer esse ano, mas aconteceu esse ano. Porque as promessas do Senhor podem até assim, não ser tão fáceis de definir no tempo, no nosso Kairos, no nosso Cronos. Mas o Kairos de Deus não falha e as promessas se tornam realidade, amém? Quem se preparou para experimentar isso que nós estamos experimentando aqui? Agora, você sabia exatamente o dia que era, sim ou não? Não, as promessas do Senhor, elas não falham e elas estão prontas para mim e para você. Sabe, essa não é uma mensagem apenas sobre promessas, mas eu queria trazer para o seu coração alguns segredos para vivermos as promessas de Deus, as promessas que Deus tem para nós em 2025. Porque de duas uma, ou você precisa experimentar as promessas quando elas se tornarão material na sua vida, elas serão realizadas na sua vida, ou você precisa dar algum passo rumo a elas, se elas não forem realizadas em 2025. Eu vou repetir, em 2025, ou você vai experimentar as promessas de Deus para a sua vida, ou você vai dar mais alguns passos rumo a ela, ou rumo a elas, amém? Sabe, algo tem que acontecer, só não pode não acontecer nada. E louvado seja Deus, porque a minha expectativa está lá no alto, sobre o que Deus está fazendo, e sobre o que Deus vai fazer, amém? Eu não sei como que você pensa, mas toda vez que eu penso no futuro, toda vez que eu penso em futuro, eu sou fascinado pelo que Deus vai fazer. Todas as vezes no meu tempo a sós com Deus, nas minhas conversas com a liderança, com a equipe pastoral, nas minhas conversas com a Dani, nas minhas conversas com outros pastores amigos, quando eu olho para o futuro, algo me fascina. Quando Deus aponta o futuro, algo mexe com o meu coração. Sabe, é certo que Deus ele tem promessas para nós como igreja, para a sua vida, para a sua família. Essas promessas de Deus, elas são como desejos, como vontades de Deus. A promessa de Deus na sua vida é a vontade que está para ser realizada, mas ela faz parte e está no plano da vontade de Deus. Então o desejo de Deus para mim é maior do que os desejos que eu mesmo tenho para mim. Vou repetir, os desejos de Deus para a sua vida é maior do que os seus próprios desejos para ela. Os desejos de Deus para essa igreja é maior do que os nossos desejos como igreja. Amém? Está entendendo? E os planos de Deus para a nossa vida são assim, eles são muito maiores do que os nossos. A palavra de Deus diz que nós não podemos imaginar, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos enxergar, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu não imaginaria isso que Deus ia fazer, ainda que eu cresça, ainda que eu estivesse com o meu coração ligado a essa promessa desse Light Place, que agora é o nosso novo campus. Eu não imaginaria, o que Deus ia fazer. E você sabe, não está concluído, nós estamos na reta final. Muita coisa está para acontecer, e tem muita surpresa ainda para você, amém? Mas sabe, Efésios 3:20 diz assim, Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, aleluia. Nós estamos diante das promessas de Deus para o ano de 2025, nós estamos diante das promessas de Deus para os próximos anos, e eu quero olhar para 2025 com você nessa noite,
eu quero tentar trazer para o seu coração um pouco daquilo que eu creio que são segredos de Deus para que essas promessas de 25 se cumpram. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que a terra prometida era uma promessa de Deus para o seu povo. Sabe, assim como a terra prometida era uma promessa de Deus para o seu povo, mesmo quando eles estavam no Egito, havia uma promessa da terra prometida e ela se cumpriu. Assim como essa promessa, essa terra prometida era uma promessa, Deus tem uma terra prometida para a sua vida. Sabe, e nós precisamos atentar para que essa promessa não escape, porque a promessa de Deus, ela pode ser, algumas são deterministas, são determinadas por Deus, não vão falhar. Por exemplo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, é uma promessa de Deus para nós, sim ou não? Está comigo aí? A segunda vinda de Jesus Cristo é ou não é uma promessa de Deus para nós? Sim, independente do que eu faça, do que você faça, essa promessa não falhará, ela vai ser cumprida, ela vai acontecer, amém? Agora é óbvio que Deus não queria que esse povo fosse para o deserto. Deus queria um caminho mais curto, mais rápido. Mas você percebe que existe a cooperação nossa para as promessas de Deus. Existe um passo, uma resposta que eu e você precisamos dar. Então eu creio que a fidelidade de um cristão sobre as promessas de Deus, a fidelidade de um cristão é a medida pelo qual Deus vai derramar as suas promessas. Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas, que às vezes, conforme a nossa resposta, elas podem não acontecer. Porque uma coisa é o desejo e a promessa de Deus, outra coisa é aquilo que vai acontecer em alguns casos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos, nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, sim ou não? Agora, nem todos vão se arrepender, nem todos vão ter esse encontro com Deus. Então tem coisas que vão acontecer como promessas de Deus, você e eu gostando ou não, mas outras coisas nós precisamos nos alinhar a Deus. E é sobre isso que eu quero te dizer um pouco, sobre alguns insights que eu acredito que são mais importantes para não perdermos as promessas de Deus em 25. Amém? Quantos não querem perder nenhuma promessa de Deus? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós pedimos que todas, nenhuma delas falharão, Senhor, nenhuma delas falhará, Senhor, todas as promessas do Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nós pedimos que o Senhor nos dê apetite por elas, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, nós pedimos que o Senhor nos dê proximidade para realizá-las, nós pedimos, Senhor, que a Tua capacitação venha sobre as nossas vidas. Pai, leva-nos de encontro àquilo que o Senhor tem como desejo, como vontade, e que está prometido para cada um de nós aqui. Nós queremos as Tuas promessas em 25, em nome de Jesus. Amém? Primeiro segredo que eu quero dizer para você em relação às promessas de Deus, para você realizá-las e vivê-las em 2025. Qual é o grande desafio dos nossos dias que pode nos atrapalhar a alcançar essas promessas? E aqui eu falo do primeiro segredo. Nós podemos nos tornar muito familiarizados a um Deus que mal conhecemos. Alguém escreveu um livro chamado O Cristão Ateu. Nos dias que vivemos, seremos desafiados a ter familiaridade com as coisas de Deus sem conhecer a Deus. Nós vamos ser tentados a permanecer na superficialidade. E esse era um ponto que atrapalhava o povo de Deus quando saía do Egito a chegar à terra prometida. E é um alerta para nós, para aquilo que Deus quer fazer em 25, 26, 27, 30, 35, 40, 48, aleluia! Quem estará vivo em 2050? Quem estará vivo em 2070? Como é que você sabe? Profetizando. Mas nós queremos. Mas nos dias de hoje,
Alguns cristãos estão se familiarizando muito com um Deus que conhece pouco. Ou seja, é como se estivéssemos achando tão normal a vida religiosa, estivéssemos achando tão normal ver Deus fazer coisas grandes, mas um Deus distante. É um Deus longe, é um Deus distante, fazendo coisas grandes, Ele é Deus. Mas a pergunta que nos traz ao coração é: será que isso não pode ser um impedimento para as promessas que Deus tem para mim? Olha o que aconteceu em Êxodo 20, e eu vou aqui, é uma mensagem tópica, mas eu vou sempre estar no plano de Êxodo, porque é a história da saída do povo de Deus e o alcance da promessa à terra prometida. Êxodo 20, versículos 18 a 21, quando Moisés ali traz os mandamentos para o povo, vindos direto da parte de Deus. Deus falava com Moisés, Deus estava próximo de Moisés, Moisés próximo de Deus, mas olha o coração daquele povo. Versículo 18 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, que tinha a ver com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a manifestação de Deus, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram está comigo aí? Ficaram à distância. Está vendo? O povo está vendo o Deus que estava agindo com o seu poder, com a sua graça, com a sua gloriosa presença, mas eles ficavam distantes. E disseram então a Moisés: fala tu mesmo conosco, e aí a gente vai ouvir. Fala você mesmo, fala pastor você mesmo, fala você líder de célula, fala você youtuber, fala você, porque eu não quero ouvir a Deus, eu só quero ouvir quem ouve a Deus. Pode parecer espiritual, pode parecer bonito, mas o problema é o só. Nós queremos e temos que ouvir pessoas que estão ouvindo a Deus, como você está me ouvindo nessa noite. Pela graça de Deus, eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas o problema é o só. O povo está dizendo: Moisés, nós não queremos ouvir a Deus, basta você ouvir e passar a mensagem. Está vendo? É um Deus com intermediários, é um Deus que mesmo que Ele rompa o véu, como aconteceu, a gente quer trazer o véu de novo, a gente quer colocar algo intermediando, quando Deus sempre teve na história uma intenção de se aproximar do homem. Ele estava naquele jardim, Ele se fez carne, habitou entre nós. Deus tem paixão por estar entre nós. Deus tem paixão para estar no meio do seu povo. Ele gosta desse negócio. Deus ama estar no meio dos louvores do teu povo. Mas o povo não queria Deus perto, eles queriam Deus longe. Mas que Deus não fale conosco. Moisés disse ao povo: não temas, não tenham medo. Ele está vindo para provar vocês, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar, porque era a glória de Deus, traria um povo novo, traria santidade no meio do povo, traria paixão pela presença, traria tantos benefícios, mas o povo permaneceu à distância. Versículo 21, o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Em outras palavras, nós temos promessas do Senhor. Esse povo tinha uma terra prometida pela frente, mas parecia que eles não entendiam que a terra prometida não chegaria a eles se não fosse pelas mãos de Deus. Esse povo queria um Deus perto dos seus líderes, mas não perto deles. Em 2025, as promessas de Deus serão liberadas para a sua vida, eu tenho certeza, se você entender o primeiro ponto. O primeiro segredo é: se você quiser viver as promessas de Deus para a sua vida em 25, aproxime-se de Deus. Mas eu tenho que me aproximar do meu líder. Sim,
está certa. Mas não basta o seu líder sem Deus. Você precisa se aproximar do próprio Deus. Você tem autoridade em Deus. Você é chamado de sacerdote. Você é chamado de rei nessa terra. Você é chamado de filho de Deus. Quando a palavra de Deus está afirmando essas situações, ela está dizendo que nós precisamos ter relacionamento com Deus. O povo queria ver Deus fazer, mas não através deles mesmos. Eu quero dizer para você, se você quiser experimentar as melhores promessas de Deus para a sua vida, deixe Deus fazer através de você. Não acho que é só através do outro, é através daquele ali, é através do pastor, é através do... Não, é através de nós, é através de você, de mim, de nós, de você e de todos que estão perto de você. Deus vai fazer através de você. Mas aquele povo só queria que fosse feito através do outro. O povo queria ver as coisas grandes de Deus, mas com um relacionamento pequeno com Deus. Se você quiser ver as coisas grandes de Deus, Deus está te chamando para um grande relacionamento. Isso diz respeito às suas prioridades. Isso diz respeito às nossas prioridades. Isso diz respeito a buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Isso diz respeito ao nosso tempo a sós com Deus. Isso diz respeito à nossa busca constante pela presença do Altíssimo. E nós temos que ter o cuidado de não nos acostumar com Deus longe. Porque o dia que a igreja se acostumar com Deus longe, a igreja começará a ser atrofiada. Eu não estou falando da Light, mas a igreja de Jesus. A igreja da Europa acostumou com um Deus grande, hoje ela não tem um Deus mais. Deus não nos chamou para vivermos à distância. Deus nos chamou para vivermos perto. Aliás, a proposta final de Deus é que Ele vivesse em nós, dentro de nós. Primeiro grande segredo que eu queria trazer para o seu coração: aproxime-se mais de Deus, porque nos nossos dias, nós podemos nos tornar muito familiarizados a um Deus que mal conhecemos. Sabe, incline o seu coração para mais perto de Deus, faça votos de consagração com Deus. Nós fazemos tantas metas, tantos alvos. Nós colocamos alvos de juntar dinheiro, nós colocamos alvos de trocar o carro, nós colocamos alvos de ter filhos, nós colocamos alvos de casar. Cadê os que vão casar em 2025? Hoje foi bom, hein? Tem umas 15 mãos erguidas. Haja casamento. Nós colocamos tantos alvos e são lícitos, são importantes, mas qual é o seu alvo de consagração a Deus? Qual é o seu alvo de entrega pessoal a Deus? Qual é o seu voto para servir a Deus, para santificar a sua vida? Qual é o voto da sua vida que vai te aproximar, literalmente, diretamente da presença de Deus? Faça votos importantes para estar todos os dias na presença do Senhor, uma vida de oração, uma vida de meditação nas Escrituras, e você vai ver as promessas de Deus se materializando na sua vida. Quanto mais aquele povo queria estar longe de Deus, mais a promessa se tornava distante. Com muito carinho eu te digo, quanto mais distante de Deus, mais distante da promessa de Deus, porque ela anda junto com tudo isso. Aquele povo queria distância de Deus, ainda que quisesse ver o Deus grande fazendo coisas grandes. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Diga comigo: primeiro segredo para viver as promessas de Deus: aproximar. Segundo segredo que eu vejo nessa história do povo de Deus saindo do Egito para a sua promessa. Segundo segredo, nós precisamos aprender a usufruir do caminho. Nós precisamos aprender a desfrutar o caminho. Quantos entendem o que eu estou falando? Cadê os legendários? Muito bem. Esse grito vai aumentar bastante, principalmente a partir de junho, porque eu quero contar para você
que em junho nós teremos a primeira montanha da Light, dos legendários da Light. Amém? É uma promessa de Deus. A sua vida jamais será a mesma, homem, depois que você tiver um encontro com o Senhor naquela montanha, com o legendário 01. Amém? Mas vamos lá. Sabe, o segundo grande segredo que eu creio para recebermos as promessas de Deus, preste atenção, é aprender a profetizar na dor e florescer na promessa nos momentos difíceis, ao invés de ficar murmurando e reclamando. A murmuração, ela denuncia o medo e a falta de confiança. A reclamação na dor causou um problema para o povo de Deus. E você percebe que a raiz desse problema tinha a ver com confiança. Olha só, em Êxodo 2, eu vou resumir aqui a história. Mas o povo sai do Egito e vai para o deserto. E chega no deserto, eles têm fome. O povo de Deus estava, por alguns dias ou por algumas horas, passando fome. E no versículo 3 de Êxodo 2 diz assim: a comunidade começou a reclamar com Moisés e Arão. E eles falaram: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Quando você lê a história do povo de Deus lá no Egito, em nenhum momento fala que eles tinham carne, que eles tinham esse monte de pão. Pelo contrário, eles estavam numa miséria espiritual, eles estavam numa miséria de liberdade, eles estavam com uma vida totalmente focada no trabalho, porque Faraó fazia os homens trabalharem pelo menos 12 horas e as mulheres 8 a 10, eles estavam escravizados. A vida do povo de Deus no Egito, desculpa o termo, estava desgraçada, eles estavam péssimos, sofrendo, cheio de regras, cheio de problema. Deus estava libertando eles disso tudo, mas olha só o que acontece, preste atenção, a murmuração e a reclamação nos fazem perder as memórias do que Deus já fez. Toda vez que a gente reclama, murmura, a gente está no nosso íntimo apagando o que Deus fez. Amém? Sabe, quando eles estão reclamando, olha só, eles estão reclamando de algo relativamente pequeno em relação ao todo. E eles não estavam percebendo que Deus estava não só no controle da situação, mas Deus estava provando eles, provando a confiança. E sabe qual é o problema? Que a murmuração, ela é um tiro contra a sua fé. A reclamação, a crítica, esse negócio de ficar, é um tiro contra a nossa fé. Sabe, quando você supervaloriza uma dor, quando você foca nela, você tem que perceber que Deus não está nisso. Eu mesmo tenho aprendido muito sobre isso, eu tenho sido aperfeiçoado nisso. Sabe, talvez você venha de uma cultura de lar, de uma família, ou teve um pai, uma mãe, que supervaloriza a dor, que fala da dor, que ama a dor, quase que beija a dor, e reclama da vida, e reclama da igreja, e reclama do país, e reclama, né? Eu não estou dizendo que a sua dor não é legítima, mas uma dor não precisa da murmuração e da reclamação para ser legitimada, ela já é. Agora, a nossa decisão de caminhar pela palavra lançada, ela vai nos levar à promessa, e a nossa decisão eventualmente de reclamar, vai nos tirar da promessa, porque a reclamação e a murmuração são tiros na nossa fé. A murmuração e a reclamação, elas são como apagadores de memórias do que Deus já fez. E esse texto é incrível, porque eles estão lá reclamando, e eles começam a reclamar, sabe, a palavra de Deus diz que a vida e a morte vêm da língua. Então, em outras palavras, à medida em que vamos profetizando,
as circunstâncias da nossa vida vão se adequando àquilo que está sendo declarado. A palavra no reino de Deus, ela tem um poder criativo. À medida que eu e você vamos declarando aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus tem para nós, à medida que nós vamos trazendo à memória as promessas do Senhor, aquilo que Deus fez, isso vai gerando algo no mundo espiritual e vai se tornando real. Agora, se nós permanecemos reclamando de algo que deu errado, ou de uma luta que está acontecendo, isso pode ser um tiro no pé, ou um tiro na nossa fé. Você pode ter sido alvo nesse ano de críticas, mas você não precisa ficar abatido. Você pode ter sido alvo de até ter sido machucado em alguma área da sua vida, mas não é por isso que você é doente, ou está doente. Você pode ter passado necessidades financeiras, mas não é por isso que você é um miserável. Você pode ter fracassado em algo nesse ano, mas você não é um fracassado, você é um vencedor. O alvo do inimigo é potencializar a sua dor, o alvo do inimigo é potencializar a nossa dor, porque potencializando a nossa dor, e essa expressão nos nossos lábios, isso vai fazer de alguma forma com que nós nos tornemos doentes. E o problema é que as promessas de Deus, elas não vão ser liberadas desse jeito. Olha o que acontece no versículo 4. Disse Deus, porém, a Moisés, olha só, os caras estavam reclamando de fome. Um dia de jejum obrigatório, compulsório. 2 dias de jejum compulsório. Agora eles já estão reclamando. E reclamando com base em uma coisa que talvez eles faziam uma vez por ano. Ou seja, a murmuração apagou a memória do que Deus já fez, que era muito maior do que um dia, 2 sem comida. Mas agora Deus fala assim, não preocupa, Moisés, eu vou fazer cair pão do céu. Versículo 4, eu vou fazer chover pão, e o povo vai sair, vai recolher todo dia a porção que quiser, e com isso, eu vou colocá-los à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. E ele disse, no 6º dia, para que eles não trabalhem e não façam nada no 7º dia, eles vão pegar uma porção dupla, para ter comida no sábado, para ter comida no 7º dia. Então vamos entender uma coisa, preste atenção, a fome era uma dor legítima, mas a reclamação contra Deus era um problema. Por quê? Porque ela ia contra a confiança no Senhor. Ela ia contra. Os caras acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Os caras acabaram de ver um exército todo de Faraó afundando naquelas águas que fecharam atrás deles, mas estavam preocupados com o iFood. Mas estavam preocupados com a comida. Não tem sentido. Um Deus que abre um mar de 8, 10 metros de profundidade, alguns lugares até 15. Um Deus que abre o mar, um Deus que fecha o mar. Como não poderia dar comida para eles? Mas sabe qual era o problema? O problema não era a comida, porque agora Deus inverte. Deus fala, agora eu vou testá-los então. E eu vou mostrar para você, Moisés, que o problema não é comida. Eu vou fazer cair pão, eles vão comer à vontade, mas tem uma regra. Eles precisam pegar o pão para aquele dia. Podem pegar à vontade. A casa que tem 18 gordinhos, pode pegar 180 pães. A casa que tem 5 magrinhos, pega 5 pães. Quanto precisar, pode pegar à vontade, mas tem que ser o que vai comer, não quero desperdício. E no 6º dia, dobra a dose. Moisés falou com o povo, só que o que aconteceu? O povo obedeceu, sim ou não? Não, sabe o que o povo fez? A Bíblia diz que alguns deles chegavam e disfarçadamente, em vez de pegar 15 pães, pegavam 30. Por que eles pegavam 30? Porque eles não confiavam que teria pão no outro dia. E aí Deus fazia o pão apodrecer. Deus fazia o pão apodrecer. No outro dia, a Bíblia diz que o pão estava cheirando mal, estava fedido, estava podre e estava estragado. E a Bíblia diz que Deus estava testando eles. Sabe por quê? Preste atenção. Não é porque Deus, talvez você pense assim, né? Não sei se você chegou a pensar isso, mas talvez você pense assim,
será que é porque Deus não gosta de abundância? Será que Deus fez isso porque Ele não gosta de abundância? Claro que não. Deus não se opõe à abundância, mas Deus se opõe com que nós sejamos os nossos próprios senhores. Vou repetir. Deus não se opõe à abundância. O problema aqui é que eles estavam querendo tornar os seus próprios senhores. Eles estavam querendo dizer, não, eu vou ficar com um pãozinho aqui, porque amanhã esse Deus não vai voltar não. A raiz do problema era a confiança. Então, se eu e você quisermos experimentar as promessas de Deus para nós em 25, o primeiro segredo, precisamos nos aproximar de Deus. Se aproxime mais de Deus. Leve a sério congregar, leve a sério a sua vida de oração, meu irmão, leve a sério seus votos de consagração a Deus, de santificação a Deus. Se preciso for, confesse um pecado a alguém para ser curado, saia dessa vida. Deus tem algo muito melhor para você. E se você está vivendo o inferior, é porque a sua experiência com o superior está limitada. Segundo segredo, que nós precisamos entender, que agora está aqui no que eu estou falando, se nós quisermos, nós precisamos aprender a profetizar nos momentos de dor e profetizar também nos momentos de abundância. Sabe, eles não estavam sendo fiéis nem na dor e nem na abundância, porque o problema era o senhorio de Cristo. O problema é quem governava a vida deles. Eles não sabiam ser governados por Deus. Eles tinham um problema com Deus quando faltava, mas tinham um problema com Deus quando era para servir à vontade. Sabe, então, o que o Senhor está talvez mirando em nós é a nossa confiança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que está em nós. Sabe, então, não é que esse ano de 25 você vai ignorar as dores, os problemas, não é isso. Não é que você e eu podemos ignorar as situações difíceis, não tem nada a ver com isso, mas nós não podemos viver reclamando. Nós precisamos gerar gratidão no nosso coração. Deus pode estar, talvez, você está achando que Deus está pressionando você, mas talvez Deus está promovendo você. Você pode achar que Deus está permitindo fome, mas deixa eu te contar, a resposta de Deus para a fome foi a abundância. A resposta de Deus para uma fome de uma área da sua vida pode ser a abundância. Mas o que Deus vai querer saber é o seguinte: quem é o Senhor? Quem é o Senhor desse negócio? Quem é o Senhor do seu coração? Quem que manda nas suas decisões? Quem que está decidindo por você? Sabe, Deus pode estar te colocando num emprego melhor e não te demitindo da onde você saiu. Entendeu ou não? Sim ou não? Pastor, eu fui demitido. Não, Deus pode estar te promovendo. Tem cara de demissão, mas é uma promoção. Entende? Sabe por quê? Porque a reclamação, ela é essa voz do medo. A reclamação é essa voz da desconfiança. Nós reclamamos porque no fundo não confiamos. Nós reclamamos porque no fundo nós queremos dizer, olha, está acontecendo, ninguém está vendo, nem o próprio Deus. A gratidão é esse remédio que nós precisamos ter para a reclamação. A palavra de Deus diz, alegrem-se sempre. Outra vez eu digo, alegrem-se. Sejam gratos em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Esses caras estavam cercados de adversidade, mas sabe, um dos remédios para proteger o nosso coração nos dias difíceis é a gratidão e a alegria. Isso protege a gente, são ferramentas do Senhor para a nossa promessa, para a nossa vitória. Então, para a promessa de Deus ser alcançada, nós precisamos, meus irmãos, manter o espírito de fé. Manter o espírito de fé. Nós precisamos muitas vezes manter o nosso coração alegre e grato, mesmo diante de situações difíceis, porque normalmente essas situações difíceis, elas na verdade são permissões de Deus para impulsionar o seu futuro, não para atrasar, mas para atrair as promessas de Deus. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu nas nossas vidas em relação àquele velho lugar, e aliás, essa semana eu entreguei a chave e estava muito feio lá. E eu, cada dia que eu fui lá depois, eu achei mais feio ainda. Desculpa eu falar isso. Sabe por quê?
Porque quando você pisa nas promessas de Deus, aquilo que você achava tão legalzinho se torna agora tão inferior. Quantos estão entendendo? Entende? Sim ou não? Então, é mais ou menos isso, sabe? É Deus fazendo a promessa ser alcançada com um coração alegre. É Deus fazendo da situação difícil um impulsionador para a promessa dEle. Que Deus seja louvado. Que as nossas palavras nesse ano sejam palavras de encorajamento. Para concluir esse ponto, eu quero só meditar com você em Efésios 4:29, diz assim, Efésios 4:29. Muita gente usa esse texto para falar de palavrão. É óbvio que palavrão é torpe, é óbvio, mas aqui não é palavrão. Isso aqui não é palavrão. É lógico que é muito feio falar palavrão, e principalmente cristão, né? Mas olha o que diz aí, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Não é palavrão o contexto aqui, tá bom? Só que palavrão é torpe, entende? Então, esquece o palavrão, porque isso aqui é muito pior que o palavrão. Não saia palavra torpe da boca de vocês, mas apenas o que for útil para encorajar, para edificar, conforme a necessidade. Por quê? Porque quando nós encorajamos uns aos outros, quando as nossas palavras profetizam sobre a dor, profetizam sobre a dificuldade, profetizam sobre o que foi frustrado, fracassado, mas que não será lá na frente, quando nós profetizamos e encorajamos uns aos outros, edificamos uns aos outros, nós estamos sendo representantes da graça de Deus. Está escrito aí, para que transmita graça aos que ouvem. Ou você é um transmissor de graça ou de desgraça, mas para a glória de Deus, em 2025, os seus lábios profetizarão, mesmo eventualmente sobre a dor, os seus lábios farão, mesmo situações difíceis, florescer, porque o futuro que te espera, tem a ver com as promessas de Deus para a sua vida, e elas não falharão. O que Deus tem para você não falhará, o que te espera em 2025, está a ponto de ser realizado, pela misericórdia e graça de Deus, mas nós profetizaremos. Levante suas mãos comigo agora e profetiza sobre o seu ano de 2025. Sabe, fala para ele, fala assim, olha, eu abençoo esse ano. Vai falando, fala um minuto aí. Fala, eu abençoo esse ano. Será um ano glorioso. Eu posso passar lutas, batalhas. Tem áreas da minha vida que estão meio quebradas, fora do lugar, mas o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. A tua vara e o teu cajado me encorajam, me consolam. Bondade e misericórdia certamente seguirão 2025. Deus seja louvado. Profetiza, porque as promessas têm a ver com a confissão correta. A confissão correta e insistente, meu irmão, ela abre caminho do seu coração para crer corretamente e ter convicção. Então aprenda a falar, aprenda a repetir. O apóstolo Paulo enfatiza isso, ele fala, crie por isso, falei. Crie por isso, falei. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas as palavras úteis têm que sair. Tem que ser falada, tem que ser profetizada. Amém? Então o segundo segredo para viver as promessas de Deus de 2025, profetize mesmo sobre a dor. Terceiro, há uma promessa que te trouxe até aqui, mas há outras promessas que te levarão até lá. Eu não estou falando sobre um lugar físico, eu estou falando sobre esse lugar da promessa. Porque ou você está do outro lado do Mar Vermelho, ou você está do outro lado do Jordão, ou você já pisou na terra de Jericó. Mas as promessas de Deus até aqui, certamente não são todas, não são as mesmas, não são tudo que Deus tem para você. Olha, quando eu penso na minha vida, só uma experiência rápida, quando eu penso na minha vida, tem muitas promessas de Deus que não foram cumpridas ainda. E eu abraço essas promessas. O meu irmão sempre brinca comigo, fala, o bom de você ter promessa é que a gente não é mortal, a gente não vai morrer. Porque se tem promessa, ele fala assim, ele fala, toda vez que eu fico com medo de morrer, eu lembro das promessas de Deus na minha vida. Mas sabe de uma coisa?
Por mais que uma parte das promessas de Deus que eu tenho revelação até hoje, ainda não tenham se cumprido, tem muitas promessas que eu ainda nem recebi, que eu ainda nem tive revelação, que ainda nem foi dada para mim assim, que eu não tive percepção, mas que virão sobre a minha vida. Quantos estão entendendo? Então as promessas que me trouxeram aqui são uma parte das promessas, porque tem outras promessas que virão. Agora, veja só, a medida em que Deus pode nos confiar, é a medida da nossa confiança nele. Vou repetir. À medida em que eu cresço em minha confiança em Deus, eu vou ampliar o que Ele é capaz de me confiar. Bugou? Então eu repito, mais uma vez. A medida em que Deus pode nos confiar, é a medida da nossa confiança nele. Ou seja, a medida em que eu cresço em minha confiança em Deus, é a medida que Ele é capaz de aplicar na minha confiança. Então, a nossa fidelidade a Deus, ela é vista quando nós fazemos jus às promessas de Deus que estamos vivendo, ou ao caminho em relação às que viveremos. O terceiro grande segredo para você viver as promessas de 25 na sua vida, é ser confiável e fiel às promessas de Deus que você tem revelação. Ser confiável e fiel às promessas de Deus que você tem revelação. Aqueles 10 espias, eles não foram fiéis e não foram confiáveis. Porque a mesma promessa que Deus deu para os outros 2, Ele deu para os outros 10. A mesma promessa que foi dada para Moisés, foi dada para os 12, mas Josué e Caleb tiveram uma postura diante das promessas, e eles experimentaram. Depois de 40 anos, eles entraram naquela terra, e cerca de 5 a 7 anos depois, Josué e Caleb tiveram as melhores terras da terra prometida. Por quê, pastor? Porque eles foram fiéis em relação às promessas. Vou explicar melhor. A nossa fidelidade é medida pelo que fazemos com as promessas de Deus. 2 Coríntios 1, fala assim, quantas forem as promessas feitas por Deus? A Diana leu isso aqui na introdução. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém, versículo 20 de 2 Coríntios 1, o amém é respondido por nós. Então diga assim, em Cristo eu tenho sim, em mim eu tenho amém. Só para você entender, para ficar mais didático. Em Cristo eu tenho sim, em mim eu tenho amém. Sabe o que significa isso? Que o apóstolo Paulo está tentando nos convencer pelo Espírito de Deus, que boa parte das promessas tem a minha e a sua fidelidade como resposta para que elas se materializem. Alguém disse que o lugar que tem as maiores promessas não cumpridas, não é no inferno, não é na igreja, é no cemitério. Então, à medida que Deus pode nos confiar, tem a ver com a nossa confiança. À medida que eu vou crescendo em confiança no Senhor, Ele vai me capacitando e me dando mais Ele vai me confiando. Olha o que aconteceu em Êxodo 23, para você entender melhor esse ponto. Olha como que Deus faz. Êxodo 23, Deus está falando um pouco do que vai acontecer lá. Olha o versículo 27 comigo. Mandarei diante de vocês o meu terror, que colocará em confusão as nações que vocês encontrarem. Gente, a terra prometida era um conjunto de terras onde tinham aberrações espirituais. E Deus dá aquela terra para o seu povo. Ali crianças eram sacrificadas. A idolatria era tão pesada nesse nível, de crianças serem sacrificadas para aqueles ídolos. Ali tinham nações que a orgia era parte integrante da qualificação para o trabalho. Então com 14 a 16 anos tinha que... Então assim, eram coisas, aberrações. E essas nações, essas terras eram a terra prometida. E o povo entrou, o povo ganhou. Agora olha que interessante. Eles estão lá, entrando. Agora ele está falando assim,
mandarei adiante de vocês meu terror, colocará em confusão as nações, farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam, causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los diante de vocês. Agora olha que interessante, Deus está falando assim, olha, eu vou fazer demais, vai acontecer muita coisa, a minha promessa é grande, todos serão destruídos, parece um trator. Agora olha que Deus fala, mas presta atenção no versículo 29, mas eu não vou fazer isso em um só ano não. Não é nem um dia, ele diz assim, eu não vou fazer isso só num ano. Ele tá dizendo assim, ó, eu vou fazer isso no meu tempo, pode demorar 5 anos, 7 anos, 9 anos, 3 anos, cada terra é um tempo, mas eu não vou fazer isso rápido, eu não vou fazer isso de uma vez, eu não vou expulsar um povo de uma terra, por quê? Agora que interessante, olha o amor de Deus pelo seu povo, que é o mesmo amor de Deus por mim e por você, olha que interessante, por que eu não vou fazer isso de uma só vez? Porque a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficientes para tomar posse da terra. Se Deus tivesse nos dado esse lugar há 1 ano e meio atrás, a gente não tinha como comprar. Deus faz no tempo certo. Nem estava à venda. Entende? Tem promessas, meu irmão, que Deus não materializou na sua vida, mas elas são vivas, reais. Mas Ele ainda não materializou, porque talvez você não esteja pronto e preparado. E quem sabe na sua cabeça, Deus está atrasado, porque elas já eram para ter acontecido em 23, em 24. Deus não se esqueceu de você, talvez Ele esteja te protegendo. Deus está no processo, Ele ama esse negócio de processo, olha só, então muitas promessas de Deus aparentemente demoram, qual que é o segredo, pastor? Ser fiel, ser resiliente e não desistir, então lembre-se, a nossa fidelidade é vista pelo que fazemos com as promessas de Deus. O que você tem feito com as promessas de Deus? Qual é a nossa resposta em relação às promessas? Como você tem respondido ao que Deus já disse para você? Você acredita, vai acontecer 25, 27, 29, 30, 2050, aleluia, mas é promessa. Mas como você tem reagido às promessas? Tem algumas promessas na minha vida, que toda virada de ano, Deus me dá um puxão de orelha. E esse ano, Deus me deu um cutucão nas costas. Me deu uma dor nas costas esses dias, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, eu vou explicar. Me deu uma dor nas costas esse dia, aí, tem a ver gente, tem a ver, aí me paralisou, aí por causa desses 30 segundos que eu fiquei parado, senão eu tinha saído desse comércio, e não tinha encontrado essa pessoa, aí eu parei, gente, 41 anos, que dor nas costas do nada, cara, do Neida, aí fiquei lá meio paralisado, aí parece que foi voltando, meu Deus, aí eu não sabia se era coração, se Deus estava me matando, porque homem é assim, né gente, a gente fica gripado, Deus está nos entubando, e esse dia eu já pensei que era um infarto, pensei que era um rim, porque tinha uma dor aqui, é um trem estranho, mas não era Deus me parando 1 minuto para eu encontrar a pessoa, aí eu encontro, sabe quem? O professor de inglês, e aí o Espírito Santo falou comigo, tem promessas na sua vida, que não estão atrasadas, estão aguardando o seu inglês, eu falei, pô Deus, pega leve, está pegando pesado comigo, Deus, você sabe da minha agenda, da minha vida, eu tenho a vida, por exemplo, eu estou trabalhando 50 horas, Deus não quer saber, Deus está dizendo assim, numa boa, Ele está falando, se vira cara, quais as respostas nós temos dado às promessas de Deus até aqui? Quantos estão entendendo? Porque o problema aqui, só para você entender, o problema aqui, era que eles tinham que se colocar no seu lugar, o problema é que
Deus estava dizendo, cara, quantas forem as promessas que eu tenho para a sua vida, já tenho amém no meu Filho Cristo Jesus. Você já tem o amém das promessas que Deus tem para você. Mas você não tem que dizer amém, porque quem fala amém, quer dizer, eu que errei. Você já tem o sim em Cristo Jesus para as promessas. Isso, está certo, agora está certo, obrigado. Vocês já têm o sim em Cristo Jesus para as promessas de Deus. É o amém que você tem que dar. O que é o amém? É a nossa resposta. Então, se Deus prometeu que você vai casar, jovem, por favor, toma mais banho, melhora a camiseta, passa a camisa, entendeu? Corta o cabelo, põe implante, faz qualquer coisa. Eu que sou casado há 16 anos, vou ser casado com essa mulher maravilhosa mais uns 56, se eu viver 107, e mesmo assim, eu dei um jeito na minha careca, e tem a ver com as promessas de Deus. Por que você não dá um jeito? E a Dani já está olhando para a minha barriga, ela está querendo dizer alguma coisa, que pode ser até Deus dizendo para mim. Mas, brincadeiras à parte, acabou meu tempo? Brincadeiras à parte, mas olha o que Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, Timóteo, ele era um jovem cheio do Espírito, é um jovem relativamente maduro, um jovem apostólico, mas eventualmente as pressões do ministério, as pressões da vida ministerial, deixavam ele meio assim, em dúvida. Por exemplo, dá para perceber que em alguns momentos Timóteo ficava em dúvida da sua autoridade. Por quê? Primeiro, não é fácil ser pastor do lado do apóstolo Paulo. Não é fácil. Segundo, ele era bem mais jovem. E infelizmente tem gente que julga com base na idade, com base no bolso, com base na riqueza, e não com a autoridade do testemunho. E ele estava sendo por alguns julgado, ele é muito jovem, esse pastor tem 26 anos, 28 anos. Ele estava sendo julgado por alguns lá na situação deles. Aí o que acontece? Olha só, Paulo vira para ele e fala assim, Timóteo, levanta a cabeça, você é um homem de Deus. Ele, eu sei, Paulo, eu sei. Mas ele fala assim, então, preste atenção, não negligencie, versículo 14, olha que está, 1 Timóteo 4, não negligencie o dom que lhe foi dado. Ué, mas já foi dado, olha que interessante, já foi dado, sim ou não? Sim ou não? Não negligencie o dom que ele já tem, que você já tem. Ou seja, use o seu dom. Sabe o que ele está falando? Seja fiel ao que você tem, seja fiel ao que você recebeu por imposição de mãos, seja fiel à autoridade profética, apostólica que já te foi dada, seja fiel. Aí ele fala no próximo, seja diligente, cara, nessas coisas, cuide dessas coisas, dedique-se a elas, para que as pessoas vejam o seu progresso. Parece um tanto quanto arrogante e até não tão humilde, porque a gente acha que é bonito ninguém vê o seu progresso, mas na verdade para Deus é bonito que as pessoas vejam você avançando. É bonito, Deus ama ver os seus filhos. Você já viu o pai que vai, eu ainda não fui, né, porque o Davi tem 1 ano e meio, mas você já viu o pai que vai ver o filho jogar futebol? Ele não fica lá e fala assim, filho, não faz gol não, tá, para ninguém te ver. Sim ou não? Não, claro que não. Ele fala, filho, vai, você vai fazer gol, vai. Aí quando faz gol, o pai fala, é meu filho. Isso aí, filho. Sim ou não? É a verdade. Aí tem crente que acha que Deus está na torcida para ele se esconder. Deus está na torcida para você aparecer. Cuidado, não tire essa frase do contexto. Sem cut. Sem cortes. Entendeu? Faz sentido ou não? Paulo está dizendo, cara, você tem que ser diligente nisso, para que as pessoas vejam o seu progresso. Em outras palavras, Paulo está falando, seja fiel. Se você for fiel ao chamado, se você for fiel ao seu dom, se você usar, se você for fiel à promessa que agora está se tornando realidade, Deus vai derramar ainda mais na sua vida e as pessoas vão ver isso. E ele fala assim, atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, porque quando você faz isso, você
salva a si mesmo e ainda mais salva todos que te ouvem. A vida cristã, meu irmão, é sobre fidelidade ao que está sobre os nossos cuidados, é sobre a fidelidade às promessas que já alcançamos e que já temos revelação. Então, quando nós somos fiéis nas promessas recebidas, nós somos coroados por Deus para aquelas que virão. Vou repetir, quando nós somos fiéis com as promessas recebidas ou com as já reveladas, nós somos coroados por Deus para as que virão. Amém? Tinha um servo que tinha 5 talentos, o outro tinha 2, outro tinha 1. O de 2 e o de 5 chegaram para o Senhor e disseram: olha, você me deixou 5 e está aqui, eu multipliquei, eu fui fiel, eu fui muito bom, eu entreguei o meu melhor, e agora eu te apresento 10 talentos. E o Senhor bateu palma para ele e falou assim: servo bom e fiel, já que você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Terceira coisa para você não abrir mão das promessas de Deus para a sua vida em 25. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel ao nível de revelação que Deus já te deu. Seja fiel ao nível da sua fé. Seja fiel nos seus dons. Use os seus dons para a glória de Deus. Dons espirituais, dons de habilidade. Use os seus dons para a glória de Deus. Seja fiel ao que Deus já te deu. Seja fiel no seu trabalho. Seja fiel no seu lugar que Deus colocou para você influenciar. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu marido, porque o seu marido é uma promessa de Deus para a sua vida, e a sua esposa é uma promessa de Deus para a sua vida. Aliás, a sua esposa também é um milagre de Deus na sua vida. A maioria dos homens, a esposa é um grande milagre, porque eles são sempre mais feios. Não é verdade? Pode ter exceções, mas eu ainda não encontrei. Amém? Concluindo esse ponto, quando nós somos fiéis nas promessas recebidas, nós somos coroados por Deus, e às vezes, essa coroa é um toque explosivo de Deus. Eu não sei você, agora eu vou ser bem profundo, mas eu estou esperando um toque explosivo de Deus na Light em 2025. E eu creio que o ano que vem nós temos que ter 2 cultos da virada. Não sei como. Um é o culto da quase virada, e o outro é o culto da virada. Tudo bem? Mas eu creio, sabe por quê? Presta atenção. Jesus disse para os discípulos assim, preste atenção, Jesus disse assim para os discípulos: fique aqui, que eu estou vazando. Isso na minha linguagem, do Rota. Fica aí que eu estou vazando. Estou dando linha. Não, dando linha não existe mais não. Fica aí que eu estou indo embora. Mas o Pai enviará outro de mim, outro Consolador, é o Espírito Santo da verdade, e Ele vai ser melhor do que eu para vocês, porque Ele vai morar em vocês. Mas, não vai embora, 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 fique aqui até que Ele desça. E Jesus falou isso para 500, mas 120 ficaram, certo ou errado? E no meio dos que ficaram, tinha um líder chamado Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro foi fiel ou não? Sim ou não? Sim, ele foi fiel. Presta atenção, aqui tem uma revelação muito importante. Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus, foi fiel à promessa da vinda do Espírito Santo. Quando nós somos fiéis à promessa, Ele nos capacita mais confiança. Ele nos entrega mais confiança, sim ou não? Isso não é para nos acusar, gente, isso é para nos encorajar, mesmo que eventualmente eu não fui fiel lá atrás, eu posso ser agora. Aí olha só, Jesus fica na terra 40 dias, andou no meio deles, conversou com os caras, comeu peixe, ficou aqui, certo? Está comigo aí? Depois ele fica mais 10 dias em oração, eles ficam lá em oração. O que ele estava orando nos últimos 10 dias do Pentecostes? O que ele estava orando? Já falei a resposta. O que eles estavam orando nos últimos 10 dias, quando Jesus ficou aqui os 50? Pelo
Pelo Pentecoste. Então eles estão lá orando, 120, vem Espírito Santo, desça sobre nós Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre... Aí eles começaram quase a falar em língua, mas para faltar um pouquinho, aí vem Espírito Santo, aí parecia que ia tremer, não tremia, aí eles ficaram 10º dia, no dia 50, Jesus subiu aos céus, aconteceu aqueles negócios todos, Jesus aqui 40 dias, depois subiu, aí no dia 50, era o dia de, diga Pentecoste. Sabe o que aconteceu? Como eles foram fiéis a Cristo, pela promessa do Espírito Santo, houve um toque explosivo de Deus, e na primeira pregação, depois da fidelidade à promessa do Espírito, na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas e foram cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque algumas promessas da sua vida, Deus só aguarda a fidelidade integral para dar um toque explosivo na sua vida. E é isso que eu espero sobre a minha vida e sobre essa igreja no ano que vem. Amém? Vamos concluir? Eu não vou falar o último, porque nós temos muitas coisas até 00:03. 00:03. A gente sempre termina 00:15. Esse ano nós marcamos o culto 21:30, para não passar da 00:03. Amém? A promessa de Deus não falha sobre a minha e a sua vida. As promessas do Senhor para 25 serão concluídas. Se você se aproximar do Senhor, diga comigo, só para você guardar: aproximar, profetizar e ser fiel. Aproximar, profetizar e ser fiel. Está aí 3 grandes segredos para que as promessas de Deus na sua vida se tornem realidade em 2025, amém? Aleluia! E lembre-se, Deus sempre usa o nosso apetite. Você precisa ter apetite por elas, porque às vezes, gente, falta apetite, falta sede delas. Peça a Deus pelas promessas, peça a Deus para ser usado, peça a Deus que a sua terra prometida possa ser alcançada em nome de Jesus, porque a terra prometida é um canal da bênção de Deus. Ela não é a bênção, mas ela é um canal da bênção de Deus. Não é maior do que Deus, mas ela é para ser vivida com alegria aqui, amém? Sabe por que Deus ama dar promessa para nós? Porque a promessa, quando ela é realizada, ela te dá um testemunho, ela muda você, e quando você muda, o seu ecossistema é influenciado. Quando você muda, o seu ecossistema é influenciado. O seu oikos, o seu nicho de relacionamentos. E Deus te chama para influenciar esses lugares. Eu amo ver uma pessoa curada, e nós vamos ver muito mais aqui ainda do que já vimos. Pessoas curadas dos olhos, pessoas curadas de ouvido, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de dores, de enxaquecas, de tantas coisas como nós já vimos aqui. Vamos ver muito mais, amém? Mas eu também amo ver pessoas transformadas no seu caráter, que chegam no seu lugar de trabalho e agora são agentes da luz do Senhor. O Evangelho transforma a nossa vida, o Evangelho do Senhor Jesus, e Cristo já pagou tudo por nós, já fez tudo naquela cruz. Ele ressuscitou no 3º dia, para que eu e você tivéssemos uma vida nova, transformada. Eu amo ver pessoas, eu amo ver pessoas sendo curadas, mas eu amo ver também casamentos restaurados. Eu não vou perguntar aqui para não constranger, mas se eu perguntasse, aqui na Light tem dezenas e dezenas de pessoas, de casais, que tiveram seus relacionamentos restaurados pelo Evangelho do Senhor. Sim ou não? Eu amo ver pessoas sendo curadas maravilhosamente, mas eu amo também ver pessoas sendo restauradas na sua dignidade. Pessoas que chegam opressas, cheias às vezes de miséria na área financeira, de opressão nas áreas diversas, espiritual e tal, mas tem um encontro com o Evangelho e começa a ser transformada dia a dia, de glória em glória. Louvado seja Deus, amém?
Quantos estão aí prontos para as promessas de Deus em 2025? Quantos querem abraçá-la? Quantos querem declarar sobre elas que o Senhor é com você? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Não podemos viver um evangelho com um Deus distante, mesmo fazendo coisas grandes. Deus é um Deus grande, mas Ele quer você perto, Ele quer você próximo, Ele quer a sua vida próxima dEle, não distante como aquele povo. Deus vai falar com você através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Ele está em você, Ele age através de você. Você também pode ser usado por Deus, e as promessas envolvem tudo isso, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.